Ela estava cansada de viver sozinha e tinha medo de morrer na solidão. Foi aí que teve uma brilhante ideia. Divulgou na internet que estava livre para adoção. Todos riram dela até que uma mensagem mudou tudo. Adotar não é nenhuma novidade. Crianças de várias idades no mundo todo são adotadas diariamente, mas a adoção de idosos é algo muito raro. A história de hoje é sobre um desses casos incomuns que se tornaram realidade da mais bela forma. Esta é Elisa Entes, uma idosa que vive sozinha e que não tem família. Quando perguntam a ela o motivo que a fizeram não ter ninguém, ela diz que as coisas foram acontecendo aos poucos e quando ela se deu conta, já não tinha mais ninguém. Elisa é filha única, seus pais tinham uma vida muito agitada e não conseguiram ter mais filhos. Ela então cresceu sozinha e ao passar do tempo foi se adaptando à vida de solidão. Ela era como toda criança, queria companhia para brincar e isso só acontecia quando ela estava na escola. Ela se formou em advocacia e trabalhou muito como advogada. Durante sua juventude, teve alguns relacionamentos e mais tarde descobriu algo que destruiu seus planos. Elisa era uma pessoa bem alegre e agradável com todos, geralmente era rodeada de amigos. Ela recebeu uma proposta de emprego em outra cidade longe de seus pais. Apesar de ser uma boa oferta, o preço seria a solidão. Elisa aceitou e após alguns anos na empresa ela conheceu Tiago, um amigo de trabalho. Ela sabia que ao casar, teria alguém para sempre em sua vida, algo que acabaria com a solidão. A relação estava indo muito bem e eles casaram. Com a união, ela começou a fazer planos e uma coisa que estava na sua agenda era ter muitos filhos. Elisa não desejava que seus filhos tivessem a infância que ela viveu. Após 3 anos de casados, eles começaram a tentar engravidar. Como a ideia era encher a casa, teriam que começar logo. Tiago também queria muito ver a sala com crianças correndo para todo lado. Após 1 ano tentando engravidar, eles foram fazer exames para saber o que estava acontecendo. Foi aí que as coisas começaram a complicar. O resultado do exame foi devastador para eles. O médico explicou que Elisa, em outras palavras, não era apta para ser mãe. O médico foi falando tudo e ela se sentiu como se estivesse num transe ao ouvir o doutor falar. O casal voltou para casa arrasados, os planos estavam desmoronando diante de seus olhos. Esta era uma tragédia que eles não contavam que poderia acontecer. Após muitas conversas eles até falaram na possibilidade de adotar, mas Tiago queria muito ter filhos biológicos. Eles foram investigar outras formas para ver se era possível Elisa engravidar, mas os valores eram altos e o risco também. Na condição que Elisa estava, as chances de a criança nascer com sérios problemas de saúde eram muito altas. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Com toda essa situação, o casal foi perdendo o romantismo, as conversas já não eram as mesmas. Eles aos poucos foram se afastando até um dia Tiago dizer que queria divórcio. Elisa não ficou surpresa com isso, ela jogou na cara dele que ao casar prometeu que estaria com ela na doença e na saúde, na alegria e tristeza, e agora ele estava querendo ir atrás de uma mulher fértil para ter filhos. Apesar de todo o discurso, Tiago não se comoveu e saiu de casa. Elisa voltou a ficar só. Ela se dedicou à profissão e o tempo foi passando sem Elisa se envolver com outra pessoa. Ela estava muito magoada, dizia que pessoas machucam e por isso evitava colocar alguém em casa novamente. Sempre quando podia, ela viajava para outros países para ocupar a cabeça e descobrir coisas novas. Esses eram momentos que ela esquecia um pouco de seus traumas. Ela havia perdido seus pais e por isso já não ia mais na sua cidade natal. O tempo passou rápido e a aposentadoria chegou, e o que ela mais temia virou realidade. Ela se tornou seu maior pesadelo, uma idosa solitária. Não tinha um filho para fazer um almoço de domingo, não havia um neto para brincar, nem bicho de estimação ela tinha. Um dia ela falou para uma amiga que era muito triste para ela nunca ter sido chamada de mãe ou de avó, coisas tão simples e que fazem parte da vida das pessoas. Claro que ela sabia que não era a única velha sozinha no mundo, e que filhos não são garantias, por isso que os asilos estão cheios de idosos abandonados. Ela, apesar da idade, desfrutava de uma boa saúde. Elisa tinha amigas, mas elas sempre estavam ocupadas com suas famílias e isso até machucava ela às vezes, por ver outras pessoas felizes com casa cheia e a dela vazia.
Um dia ela acordou e foi fazer seu chá como era de rotina. Quando tomava sua bebida preferida, várias memórias vieram à sua mente, e um de seus arrependimentos era por nunca ter seguido com a ideia de adoção. De tanto pensar nisso, ela teve uma ideia que no início foi bem chocante. Ela pensou, ao invés de adotar, por que não ser adotada? Ela se perguntava, isso foi uma ideia que Elisa amadureceu com o tempo, mas como faria isso? E será que adotavam idosos? Ela foi pesquisar e sim, haviam pessoas que adotavam idosos. Isso a deixou mais esperançosa. Para que seu plano desse certo, ela precisava divulgar que estava livre para adoção, mas certamente não iria morar num orfanato para isso. A solução foi usar as redes sociais, algo que ela não gostava muito, pois às vezes via fotos de seu ex-marido com família grande. Ela começou a divulgar e foi muito criticada e suas amigas debochavam dela. Algumas diziam que isso seria impossível, que ela só estava entrando num mundo de fantasia. Apesar das críticas, Elisa não desistia e todos os dias divulgava seu perfil. Semanas se passaram e nada havia acontecido. Na verdade, era até difícil para ela ver as postagens que sempre eram cheias de comentários de pessoas maldosas. Elisa estava com medo de morrer sozinha, e ela ainda tinha um sonho de ser chamada de mãe e vovó apesar das circunstâncias. Havia algo positivo nos montes de comentários ruins em suas postagens, isso dava um alcance maior e mais pessoas tinham acesso ao desejo dela. Elisa já estava cansada de divulgar e já queria desistir, pois isso estava fazendo ela ficar muito ansiosa. Um dia ela estava em casa quando recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Uma mulher viu o anúncio e queria conhecer Elisa. Este foi um momento de arrepiar, dizia ela. Alguém estava interessado nela. Sem demoras, ela logo agendou um encontro. A mulher que a procurou foi Fabiana, uma mãe de 2 filhos. O encontro foi muito emocionante, as duas conversaram bastante. Fabiana contou que seus filhos não tinham avós, todos já eram falecidos e queria muito dar uma avó para seus filhos. Elisa adorou a ideia e depois de uma longa conversa, as duas decidiram interagir para ver a reação das crianças. Era como se fosse um teste. Após alguns meses de convivência, as duas entenderam que o plano da adoção daria certo e começaram a cuidar da papelada. Elisa parecia que estava vivendo um sonho, pois ela tinha ganho uma filha, um genro e 2 netos. Isso era como um milagre. Como era idosa e vivia sozinha, ela continuou morando na sua casa. A residência dela virou a casa de vó com visitas frequentes de Fabiana e família. Elisa nunca mais passou o dia de seu aniversário e Natal sozinha. Ela até teve sua saúde restaurada após a adoção. Seu medo de morrer solitária havia acabado. E uma coisa que a fazia pular de alegria era ouvir seus netos a chamarem de vó. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.